damos as boas-vindas ao INAcast. Neste episódio damos início a um novo ciclo, desta vez dedicado à rede INA Alumni. Esta rede foi criada com a missão de promover iniciativas que reforcem os laços entre o INA e os seus formandos, mentores e mentorados, fomentando a partilha de conhecimento e de boas práticas que visam contribuir para o fortalecimento da administração pública. Ouça uma entrevista conduzida pelo vogal do Conselho Diretivo do INA, Abel Carreira, a Maria de Jesus Rodrigues, co-gestora da Loja do Cidadão do Saldanha da Câmara Municipal de Lisboa. Maria de Jesus Rodrigues integra a rede INA Alumni, tendo já sido formanda, mentorada, ex-dirigente do INA e atualmente formadora. Vamos dar início a uma nova rúbrica, INA Alumni, a rede Alumni do Instituto Nacional de Administração, e esta rúbrica é intitulada Descobrir Histórias, Inspirar Percursos e Fortalecer Ligações. E em início de rúbrica temos hoje uma convidada, Maria de Jesus Rodrigues, que é atualmente co-gestora da Loja do Cidadão do Saldanha, da Câmara Municipal de Lisboa, e este é um momento também que aproveitamos para conhecer um pouco mais. Diga-nos, Maria de Jesus, como é que o seu trajeto, o seu percurso cruzou o INA? Então, como formanda, eu fiz uma formação no INA já há alguns anos, quando trabalhava no Instituto Politécnico de Setúbal, e foi esse o meu primeiro contacto em termos de formação, que na altura foi bastante interessante e pude desenvolver bastantes competências e alguma também aprendizagem na área. Engraçado, porque esse percurso depois cruzou-se com uma vinda para o INA enquanto profissional. Eu estive no INA durante 4 anos como responsável do Departamento de Comunicação e Relações Públicas, que foi uma experiência profissional muito enriquecedora, muito intensa, com muito trabalho, porque esta casa tem permanentemente desafios e desafios muito interessantes que nos põem diariamente à prova. Isso é muito bom em termos de evolução profissional e pessoal. Sou muito grata ao INA pela experiência que tive enquanto profissional e a liderar uma equipa que me permitiu, de facto, neste momento, aplicar todos os ensinamentos diariamente. Isso é muito bom. Saí daqui muito mais fortalecida em termos de competências e com muito mais resistente a imprevistos, a planear e organizar eventos de uma semana para a outra. Portanto, foi de facto uma experiência muito enriquecedora. Depois também tive a oportunidade, ainda quando estava no INA, de frequentar o curso que na altura se chamava FORGEP, portanto para lideranças intermédias. Foi uma aprendizagem muito completa. É um curso que claramente recomendo a todos os que desempenham funções de liderança na administração pública ou que pretendam vir a desempenhar, porque efetivamente tem um conjunto de ensinamentos muito importantes em várias áreas, é extremamente abrangente, que permite claramente ajudar-nos a resolver problemas, a ter uma maior capacidade de liderança nas nossas equipas. E, curiosamente, é precisamente nesse curso que estou no papel de formadora, agora com o curso que já tem outro nome, mas com o mesmo propósito, e estou a dar um módulo na valorização do interesse público, mais concretamente na gestão de equipas de atendimento. Também tem sido uma experiência muito interessante pela partilha de conhecimento e de experiências com os formandos. É um outro lado, mas que completa o papel de aprendizagem, de competências, porque claramente nós aprendemos uns com os outros e isso tem sido uma experiência muito, muito positiva. Também, em termos de relacionamento com o INA, tive a oportunidade de fazer o programa de mentoria no papel de mentorada e o INA fez um match perfeito porque tive a oportunidade de ter como mentor o Filipe Távora, que é sem dúvida um profissional excelente,
com o qual aprendi imenso, pela partilha também de experiências e, de facto, esse programa de mentoria abre-nos perspectivas diferentes, dá-nos a oportunidade de conhecer profissionais de grande qualidade na administração pública, porque nessas sessões de mentoria o Filipe também trouxe outras pessoas para partilhar conhecimento e aprendizagem. Portanto, é de facto um programa que eu, enquanto trabalhava no INA, já era fã e, de facto, depois pude testar mesmo essa aprendizagem e esse benefício que nos traz para, enquanto profissionais, desenvolvermos as nossas competências. E a relação com o INA tem sido, assim, uma relação de proximidade, de uma maneira ou de outra, e que eu espero que continue, como é óbvio. Bem, Maria de Lourdes, portanto, uma experiência com diferentes ângulos, com diferentes pontos de toque, de formanda, de dirigente em cargo de direção intermédia, de formadora hoje no novo formato que nós temos de formação para dirigentes, quer intermédios, quer superiores, que é a formação que é realizada em consórcio, e também a participação na qualidade de mentora num dos nossos programas bandeira também, que é a mentoria para a inovação e liderança, no sentido de reforçar competências em desenvolvimento. Portanto, como dizia, uma perspectiva de proximidade desta que foi, também será sempre a sua casa. Sem dúvida. Eu sinto mesmo isso, claramente. Fantástico. Maria Jesus, quando se olha em retrospectiva, temos a oportunidade de olhar para trás nestes momentos de contacto, o que é que sente que foi mais importante no sentido de reforçar, desenvolver ou acelerar as suas competências? O que é que retém, assim, quando olha para esta trajetória e pensa em síntese em alguns pontos, o que é que foi mais distintivo? A minha passagem pelo INA, sobretudo enquanto dirigente, foi mesmo um teste claramente à minha capacidade de resiliência, porque foi o período também da pandemia que trouxe muitos desafios de gestão de equipas, de rapidamente podermos transformar eventos presenciais, porque então esta divisão da comunicação vivia muito de organização de eventos e rapidamente conseguimos transformá-los em eventos à distância, não é? Webinars, sobretudo. Senti muito que naquela altura nós fomos durante muito tempo a companhia, digamos assim, de muitos dos trabalhadores da administração pública que estavam em casa e que tinham necessidade de formação e de desenvolver as suas competências, e nessa altura o INA foi rapidamente transformador no sentido de responder a esses desafios. E eu tive a sorte, não é, de estar aqui nessa altura, no sentido de ter a oportunidade de rapidamente podermos acelerar todo o processo e, de facto, tudo aquilo que eram as plataformas de ensino à distância. Na altura, na questão dos eventos, era uma novidade, portanto o Zoom utilizava-se muito poucas vezes para as reuniões e, portanto, essa aprendizagem foi bastante interessante, enriquecedora. E além disso, o que eu sinto muito na experiência que tive no INA é a capacidade de nos pormos à prova diariamente. Os desafios são muitos e isso é uma grande vantagem para quem gosta de novos desafios, para quem gosta de diariamente desenvolver competências novas. E sem dúvida que marcou imenso a minha trajetória enquanto profissional. Não vou mentir que em alguns momentos foi difícil, dado o volume de trabalho, dado as dificuldades também em termos de recursos, mas sem dúvida que, olhando para trás, tenho saudades, no sentido de que realmente foram momentos que nós conseguimos fazer muitos projetos com poucos recursos, mas que conseguíamos ultrapassar essas dificuldades. Na qualidade de formanda e na qualidade de mentorada, pode partilhar connosco daquilo que foi a sua experiência e, inclusivamente, do contributo que essas experiências tiveram para o reforço das suas competências também em liderança? Sim, como formanda, o curso do FORGEP, que também já foi à distância, portanto eu já estava a meio do meu percurso em termos de dirigente, mas claramente foi
um grande reforço ao nível de competências. Algumas situações em que claramente eu senti que, de facto, se eu tivesse feito esse curso no início, teria facilitado muito o meu percurso profissional como dirigente. O que eu quero transmitir é que, de facto, para quem está em funções ou que tem essa ambição de ser dirigente na administração pública, claramente é um curso que faz todo o sentido, que ajuda muito o profissional nas suas funções enquanto dirigente e que pode, sobretudo as áreas de contratação pública, as áreas de recursos humanos, quem tem áreas de formação académica e que não teve a oportunidade de ter contacto com essas áreas mais específicas que são fundamentais enquanto dirigente, por exemplo, a avaliação de desempenho, a questão da contratação, são áreas fulcrais para um dirigente da administração pública e, portanto, esse curso é super completo porque nos dá uma abrangência imensa de todas as funções que nós temos que desempenhar enquanto dirigentes, dá-nos outras perspectivas que nós, quando estamos a gerir equipas, não temos essa noção e, de facto, isso é fundamental. Por outro lado, a mentoria vem complementar, é uma formação que permite, e sobretudo com a ajuda do INA, que consegue fazer a consolidação e a confluência de interesses entre o mentor e o mentorado, com um encaixe, um match, eu não queria utilizar o inglês, mas aqui acho que é perfeito mesmo, uma parceria, exatamente, permite também o desenvolver essas competências, porque de facto eu na altura com o Filipe Távora, ele também estava, era dirigente na área da APA, da área do atendimento e, portanto, eu já estava como gestora da Loja do Cidadão do Saldanha e isso foi uma confluência de interesses, foi uma perspectiva, nós podermos partilhar as nossas experiências, os nossos receios, as nossas frustrações também com alguém que também percebe da área, que também tem uma perspectiva muito abrangente da administração pública, é uma mais-valia, sem dúvida, e eu tive essa oportunidade. É muito importante e para mim, esses 2 programas que fiz no INA foram, de facto, enriquecedores em termos de aprendizagens e de conhecimentos e também de conhecimento de outras pessoas, digamos assim, que ainda hoje temos um grupo do WhatsApp desse curso do FORGEP que vamos partilhando alguma informação, sem dúvida. FORGEP que hoje é formação avançada para dirigentes intermédios, que tentou aproveitar todos os benefícios e dar-lhe uma nova configuração num modelo que é disponibilizado em consórcio e onde hoje a Maria de Jesus também é formadora na área das suas competências especializadas. Maria de Jesus, estamos a falar concretamente daquilo que é a missão, daquilo que é a visão do INA de mobilizar a administração pública para o conhecimento e o conhecimento para a administração pública. Estamos a falar também de um contexto onde temos muitos desafios contínuos, permanentes, em que o cidadão se torna mais exigente e a Maria de Jesus contacta com os cidadãos diretamente. E, portanto, o que é que isto, no seu entendimento e olhando em frente, em termos quase de perspectivos, que desafios atuais e futuros para uma administração pública e que papel é que o desenvolvimento dos seus profissionais terá nesse enfrentamento desses desafios? Eu atualmente na minha atividade profissional sinto muito esses desafios e é muito diariamente e é tudo muito rápido. De facto, a aposta dos serviços públicos, nos serviços online e nas tecnologias, traz-nos desafios muito importantes e impactantes na vida diária dos cidadãos. Porque se é certo que há uma franja grande da população que está muito familiarizada com essa vertente do online, há muita gente que, se não tivermos esta perspectiva de apoiar esses cidadãos, há muita gente que fica para trás e, obviamente, nós não queremos isso. Portanto, há um trabalho aqui muito grande
por um lado, de formação das nossas equipas, ao nível de preparação cada vez maior, e eu diria que ao nível do atendimento é muito a área comportamental que está aqui em causa, não é tanto a área técnica, ao nível das nossas equipas terem o conhecimento necessário para transmitir, mas sobretudo essa capacidade de lidar com a pressão. Há muita pressão nos atendimentos, uma grande capacidade de gestão de conflitos, também capacidade de comunicação, que é essencial, não é? E que, de facto, com uma boa comunicação conseguimos resolver a maioria dos problemas que existem. Portanto, eu diria que, por um lado, é a formação das nossas equipas que é muito importante, por outro lado, também uma melhor comunicação que os serviços têm que fazer no sentido de elucidar o cidadão para as vantagens dos serviços online e de, por exemplo, poderem preparar a sua ida atempada aos serviços públicos, porque podem perfeitamente saber quais os documentos é que precisam de entregar, quais são as formas alternativas de atendimento que têm, e o que eu sinto diariamente é que essa informação não está a passar. Nós temos que ser muito mais criativos na forma como chegamos ao cidadão. Também, por outro lado, temos que ter cuidado com o tipo de linguagem que utilizamos. Continuamos a ser demasiado herméticos, utilizar muito os jargões e as siglas que não chegam ao cidadão comum. E, portanto, eu, olhando um bocadinho para a minha realidade profissional, vejo grandes desafios na administração pública no sentido de chegar mais diretamente ao cidadão. E eu acho que o INA tem um papel muito importante, seja pela disseminação do conhecimento que tem da administração pública e claramente em todos os eventos que tem promovido para poder refletir sobre estas matérias, chamando os especialistas e profissionais de qualidade que estão a liderar os organismos, isso é muito importante. E, por outro lado, também este papel de formação nas equipas, ou seja, a oferta formativa claramente tem que ser muito direcionada para estas necessidades que as nossas equipas têm de desenvolvimento de competências. Eu acho que aí também tem havido uma evolução muito grande e uma tendência para cada vez mais o INA se adaptar a essas realidades de formação. Eu acho que tem sido bem conseguido. Desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipas e, no caso concreto da intervenção da Maria Jesus, para cada vez mais qualificar a experiência de cidadão, de acordo com as suas necessidades atuais e daquelas que antecipamos. E, portanto, a capacitação aí é um papel importante. A rede Alumni é, ao fim e ao cabo, uma rede de ex-atuais formandos e formandas, de ex e atuais mentores, mentoras e mentorados, mentoradas. Qual é o papel que vê que uma rede pode ter nas múltiplas dimensões eventuais da sua ação? Eu vejo um potencial incrível, muito sinceramente, porque primeiro o INA tem uma trajetória muito grande, é uma casa com muitos anos, não é? E, portanto, já formou muita gente e muita gente que está atualmente a liderar muitas equipas em toda a administração pública e isso é uma partilha fantástica, ou seja, a possibilidade de reunir todas essas pessoas com outras que estão a iniciar o seu percurso profissional na administração pública é uma excelente oportunidade de transmissão de conhecimento até intergeracional, não é? De podermos que o saber e o conhecimento fique para as próximas gerações e que as pessoas que estão a entrar atualmente, diariamente na administração pública possam fazer o seu caminho também inspiradas por pessoas que desbravaram muitos caminhos, não é? Porque todos nós que trabalhamos há alguns anos na administração pública percebemos a evolução rápida que tem acontecido e sobretudo nos últimos anos e agora com todo o potencial da inteligência artificial e de outras ferramentas de gestão que nos vão claramente potenciar, não é? E claramente desenvolver muito mais competências, muito mais aprendizagens e conhecimento. A rede Alumni pode ser
ser uma excelente oportunidade também para ver essa partilha de boas práticas, para haver aqui um programa robusto de trabalho colaborativo entre entidades, tão necessário, porque muitas das vezes todas as entidades já passaram por situações e conseguiram-nas resolver, e há aqui uma falha depois na partilha do conhecimento para todos os nossos pares, e a Rede Alumni pode ter esse papel de potenciar essas colaborações, de realmente haver essa partilha de boas práticas, haver um encontro de profissionais de diferentes áreas, de diferentes entidades, e até em termos sectoriais, para que haja aqui uma comunidade, digamos assim, que partilhe essas experiências, que reflita sobre os novos desafios da administração pública, e que seja também uma produção de conhecimento, porque não podemos esquecer que o INA tem também uma vertente muito importante de conhecimento para investigadores, que é a biblioteca, não é? Que é um centro de conhecimento muito importante, que para quem investiga na área da administração pública, sem dúvida que tem uma panóplia de recursos à sua disposição, e a Rede Alumni eu vejo como muito potenciadora desse conhecimento e dessa produção de conhecimento e de aprendizagem para todos os profissionais que trabalham na administração pública. Um espaço que possa potenciar a partilha, a disseminação, a reflexão de conhecimento em diferentes domínios, e muito orientado àquilo que é depois as boas práticas, quer seja do ponto de vista da gestão das organizações públicas, quer do ponto de vista daquilo que é o serviço ao cidadão. Falou-nos aí de várias ideias e várias possibilidades. Consegue-nos apresentar um ou mais exemplos específicos de ações que seria interessante esta rede pôr em prática e no qual se veria, por exemplo, a participar também ativamente? Sim, eu até tive a oportunidade de participar no último encontro da mentoria, e foi de facto uma sessão muito interessante, porque por um lado também foi uma oportunidade de conhecer pessoas presencialmente que nós só vimos à distância. Por exemplo, eu só muito mais tarde, e depois de terminar o programa de mentoria, é que conheci presencialmente o Filipe Távora. É interessante que ele já estava num outro desafio profissional, e portanto nós comentámos precisamente isso, porque de facto com o nosso dia-a-dia, que é sempre muito intenso, o facto de fazermos as reuniões à distância facilita imenso, portanto, as deslocações e a poupança de tempo, digamos assim. Mas depois tem o outro lado que nos faz falta do presencial, e eu viria muito interessante, tal como, por exemplo, a formação que eu estou a dar na formação avançada para dirigentes intermédios. Eu estive uma vez numa reunião com os outros formadores do nosso módulo, mas era muito interessante poder reunir todos os formadores e até os formandos das várias edições, porque já vamos na quarta. Eu ontem tive uma sessão precisamente já da quarta edição deste curso, vai haver outra em junho, que é a quinta edição, portanto já são muitas edições, e isso era muito interessante, poderem promover um encontro de todas essas pessoas. Por exemplo, eu ontem estive a dar esse módulo a pessoas que estavam em Coimbra, não? Que eram sobretudo formandos da Universidade de Coimbra. Isso é muito interessante. Nós, por exemplo, no Forgep também não nos conhecemos presencialmente. Há uma ou outra pessoa com quem depois os nossos caminhos se cruzam, mas no geral não houve essa possibilidade. Portanto, eu acho que o INA, neste momento, na Rede Alumni, tem uma excelente oportunidade de reunir essas pessoas, e às vezes pode não ser com o propósito de haver um evento específico de seminário ou um encontro. Basta um encontro informal para desenvolvimento do networking, não é? Que é tão essencial na nossa atividade profissional e pessoal, e nós conhecemos pessoas super interessantes e ficamos sempre com aquela sensação que era muito bom
continuarmos a ter uma proximidade ou pelo menos nos encontrarmos mais vezes. Portanto, fica aí o desafio de poderem fazer isso exatamente. Seria um grande desafio porque devem ser muitas pessoas, mas pronto. E contamos consigo na 5ª edição, que já está a decorrer, já teve a intervenção na 4ª e vai ter na 5ª, que já está. Sim, exatamente. A evolução no tempo. Estamos a falar novamente de tudo centrado nas pessoas, quer seja formato remoto, quer seja presencial, quer seja híbrido, e muito naquilo que é a experiência de contacto, de interação, que possa contribuir para a partilha e globalmente para o desenvolvimento individual, de equipas e de pessoas. E estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Gostaria só de lhe deixar um repto final, e que é, numa palavra, o que representa para si a Rede Alumni. Eu diria partilha. Maria de Jesus, muito obrigado. Foi um gosto revê-la, é um gosto estar consigo e continuamos a contar consigo nas diferentes vertentes e aspectos de interação e de contacto humano. Muito obrigado. Muito obrigada também pela oportunidade. Saiba mais sobre a Rede Inalumni, inscreva-se e descubra as vantagens de integrar esta comunidade em www.ina.pt/alumni. Acompanhe o InaCast nas plataformas habituais, onde poderá ouvir conversas, entrevistas e debates sobre as temáticas que importam à administração pública. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.